Hora de saber as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você que acompanha o Itararé Notícias. Nesta quinta-feira, o governador João Azevedo voltou a se pronunciar sobre a necessidade dos demais poderes e órgãos da administração estadual que têm autonomia financeira orçamentária darem a sua parcela de colaboração nesse momento em que as receitas estaduais estão em queda livre. João Azevedo disse que aceitou, num primeiro momento, postergar para o mês de maio esses cortes, mas que eles serão inevitáveis porque a queda nas receitas, não somente na Paraíba, mas em todo o Brasil, ele até estendeu, disse que em todo o mundo a economia está em queda livre e que não é possível blindar alguns setores da administração pública diante dessa realidade inesperada e imponderável que é a da pandemia do coronavírus. A proposta inicial do governo do estado é um corte de 7,7% nos repasses dos demais poderes. O governador disse que é preciso compreender, mesmo sabendo das limitações orçamentárias de cada um dos poderes, mas é preciso compreender que é uma realidade nova e que cada um vai ter que fazer os ajustes a essa nova realidade. E só para lembrar, à luz do orçamento aprovado no ano passado pela Assembleia Legislativa, o orçamento desse ano do Tribunal de Justiça da Paraíba é de 668 milhões de reais. O da Assembleia Legislativa, 306 milhões de reais. O do Ministério Público da Paraíba, 258 milhões de reais. A Defensoria Pública do Estado, que tem autonomia administrativa, tem um orçamento de 81 milhões de reais. E também quem tem essa liberdade, essa autonomia orçamentária é o EPB, que tem um orçamento de aproximadamente 300 milhões de reais. Essa incerteza na área da economia está trazendo perplexidade para os especialistas na área. O professor da UFCG, Érico Miranda, professor economista, fala sobre o cenário que é possível divisar no curto e médio prazo, claro que diante ainda de toda essa instabilidade que toma conta não só do país, mas do mundo inteiro. Os economistas estamos todos voltados à compreensão dos profundos impactos que a pandemia do coronavírus tem provocado no ambiente econômico. Certamente, o comportamento dos agentes econômicos sofrerá profunda alteração nos próximos 2 ou 3 anos, porque todos estarão, empresas e consumidores, mais cautelosos, buscando economizar mais e respondendo a uma necessidade de distanciamento nas relações sociais. Obviamente que isto tem um impacto profundo no ambiente da produção de mercadorias, da distribuição, com certamente impactos na forma como distribuímos as riquezas. Especula-se para uma concentração econômica sem precedentes e a ampliação daquilo que consideramos margem da pobreza absoluta na sociedade. Obviamente que diante destes cenários, os governos dos principais países têm se voltado a buscar soluções naquilo que era a chamada política keynesiana, que tinha o Estado como o vetor principal da retomada e da proposição de medidas de crescimento econômico. Obviamente que os impactos disso que se verifica no mundo também ocorrem no nosso país. Estamos falando de uma recessão em que entre os economistas existe perspectiva de neste ano fecharmos com uma queda do PIB entre 2% e 6%. Se já tínhamos, antes da pandemia, um cenário com 12,5 milhões de desempregados, especula-se que entre 3 e 5 milhões de novos desempregados estarão a construir o quadro de deterioração do ambiente dos salários em nossa sociedade. O governo federal, em resposta a isso, propôs ontem o programa Pro Brasil,
É um programa comandado através do Ministério da Casa Civil, General Braga Neto, e se especula que irá gastar nos próximos 3 anos 30 bilhões em áreas predominantemente de obras de infraestrutura, no ambiente produtivo, em inovações e também no campo do capital humano, do desenvolvimento da capacidade de trabalho da nossa mão de obra. Obviamente que isso em tudo destoa do que é preconizado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e a sua obsessão pela diminuição do papel do Estado na economia e pela redução dos gastos públicos. Há de se esperar que neste confronto, obviamente, haverá a perda de uma dessas configurações do ambiente político institucional e certamente haveremos de constatar se iremos retomar o papel afirmativo do Estado na condução das despesas públicas para a expansão do desenvolvimento econômico e do emprego, como preconizado por Braga Neto, ou se haveremos de continuar trilhando o caminho do ajuste das contas públicas, mesmo em prejuízo do emprego e da distribuição de renda. Ainda sobre essa questão da autonomia orçamentária aqui na Paraíba, cabe registrar adicionalmente o orçamento do Tribunal de Contas do Estado, que é um orçamento anual de 144 milhões de reais. E outro problema na área outra luz amarela na área da economia. Saiu um levantamento divulgado hoje em nível nacional do nível de inadimplência das empresas estaduais de saneamento de água e esgotos, como é o caso aqui da Cagepa na Paraíba. Em nível nacional, a inadimplência está passando dos 30% nesse segmento do saneamento. É bom lembrar que no caso particular da Paraíba, há uma determinação do governador João Azevedo para que não haja cortes no serviço de água e esgoto ao longo dos próximos 3 meses. Essa questão da inadimplência das companhias de saneamento estaduais, ela precisa ser destacada porque no plano de socorro aos estados e municípios, que está para ser votado de forma conclusiva no Congresso Nacional, um dos itens de contrapartida dos estados é o impulsionamento do processo de privatização dessas empresas de saneamento. Boa noite a todos e até amanhã.